Queria muito aconselhá-las a prestar atenção em não esconder o talento, já que parece que Deus quer escolhê-la para proveito de muitas outras. Meu nome é Camila Lage e eu venho aqui trazer mais um ensinamento de Santa Teresa d'Ávila neste propósito de reafirmar os nossos talentos e não esconder os nossos talentos. Aqui Teresa d'Ávila nos traz este conselho, como ela mesma diz, para que a gente preste atenção nos nossos talentos e possa entender o quanto Deus usa dos nossos talentos a serviço dos outros e quanto Deus usa dos outros, os talentos dos outros a nosso serviço. Então Teresa d'Ávila vai nos trazer esse chamado a olhar para os talentos e esse chamado nos faz pensar no nosso trabalho, né? O que a gente faz hoje, quanto a gente empreende dos nossos talentos nos trabalhos que nós escolhemos seguir, né? Ou o quanto a gente esconde os nossos talentos. Às vezes a gente está na lida, às vezes a gente trabalha, às vezes a gente tem uma rotina de trabalho, seja em casa, seja em alguma empresa, independente do lugar que seja. Mas às vezes ainda assim os nossos talentos estão escondidos. E é preciso a gente olhar para esse propósito, buscando sempre inspiração para o nosso trabalho, para que a gente possa de fato empreender os talentos que Deus tem para nós. E quando a gente fala em inspiração para o trabalho, Teresa nos ajuda muito nisto, porque ela fala que é assim ter muito tempo para sentar que escrevo, mas aos pouquinhos. Teresa tinha muitas atribuições, né? Foi priora do convento que ela cuidava, fundou vários conventos, escreveu grandes obras, isso em meio a muitas lutas, muitas doenças. Ela quase chegou a quase foi enterrada viva, tamanha gravidade das suas doenças. Então Teresa nos dá um grande ensinamento quando ela fala de talento, quando ela fala do modo como empreendemos o nosso talento, né? E aí eu repito a frase que ela disse: sem ter muito tempo para sentar é que escrevo, aos pouquinhos. Então Teresa também tinha muitas dificuldades, que são as dificuldades que a gente vê hoje, as reclamações que a gente ouve hoje, né? Quantas pessoas reclamam da falta de tempo, quantas pessoas reclamam da correria do dia a dia, da dificuldade em empreender os seus trabalhos no tempo que gostariam, de fazer os projetos que sonham no tempo que gostariam de fazer. Mas aqui Teresa nos diz que é sem ter tempo justamente que ela sentava para escrever. Então ela escrevia aos pouquinhos. Hoje a gente quer definir o tempo das coisas. E aqui Teresa nos ensina a olhar para o tempo de Deus. E o dom de escrever certamente foi um dos maiores que Teresa teve. Porque é baseado nessas escritas que estamos aqui hoje debruçadas falando, e quantas pessoas falam de Santa Teresa d'Ávila, leem suas obras, quantas pessoas estudam, quantas pessoas já foram inspiradas e tocadas à mudança de vida através das suas obras. Então este era um grande talento. E ela foi escrever mais velha, não foi na sua juventude que ela escreveu, né? Foi depois da sua conversão, e a sua conversão real, verdadeira, mais profunda, começou depois dos 40. Então foram anos depois que ela começou a escrever suas obras. Então, e ela ainda assim escrevia aos pouquinhos. Aqui Teresa nos ensina a serenidade. Não que a gente deva ser lento para atender a Deus, mas quantas coisas Deus quer que a gente cumpra, juntamente com todos aqueles outros talentos que Ele nos dá. Então a gente precisa ter esse cuidado de entender o tempo de Deus, né? E aqui ela também nos ensina que, de certo modo, ela nos ensina, em especial para as pessoas que têm... ela sempre fala no seu livro sobre viver a vida de oração, mas levando em consideração o seu estado de vida, né? Por exemplo, para as casadas, para as mulheres que vivem o matrimônio, é preciso viver a oração, mas entender que a sua presença na sua casa, na ordem da tua casa, no cuidado da sua família, no cuidado das coisas da casa, também fazem parte da sua vida de oração. Como diz Santa Teresa d'Ávila, o Senhor também anda entre as panelas. Então é preciso que as pessoas que vivem, têm o estado de vida do matrimônio, que olhem para esse matrimônio, né? Cuidem desse matrimônio, cuidem do esposo, cuidem dos filhos, cuidem da casa. Então, isso também é viver a oração. Aqui Teresa está nos dizendo que, de certo modo, a oração não está só no recolhimento, não está só
na oração, na contemplação junto de Deus, diante de Deus. Não. Está nas nossas tarefas diárias, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres da nossa casa. Para aqueles que trabalham fora, estão nos afazeres do ambiente de trabalho que pertencem. Então, Teresa vem fazer esse chamado, né, para que a gente entenda o tempo de Deus para cada coisa. Né? E ela faz uma comparação muito bonita. Teresa compara a sua alma, ela compara a nossa alma como um jardim onde o Senhor passeia por ele. E ela costumava rezar suplicando ao Senhor que aumentasse o aroma das florzinhas de virtudes que começavam a querer brotar. E ela pedia que o Senhor cortasse as que ele quisesse, porque ela sabia que se assim Deus fizesse, haveriam de brotar outras muito melhores. Então ela diz cortar, porque vem momentos na alma em que não há memória desse jardim. Tudo parece estar seco e parece que não vai haver água para sustentar. Então assim é a nossa vida. Somos como flores num jardim. E às vezes o jardim parece de fato estar seco. Às vezes Deus nos permite securas, seja na nossa vida espiritual, seja nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres. Quantas vezes fazemos algo e às vezes não encontramos sentido naquilo. E às vezes cansados, não enxergamos valor naquilo. E esse é o nosso desafio, encontrar valor, fazer com amor, mesmo nos momentos de secura. E aqui eu abro um parênteses, né? Secura, quando a gente fala secura espiritual, não é aquela secura da pessoa que não busca a Deus na oração. Não. É a secura na vivência espiritual. Pessoas que buscam a oração e passam por esse processo de secura. Deus permite esses momentos. Deus também prova a nossa fé nesses momentos. Então, quando ela fala, digo cortar, porque vem momentos na alma em que não há memória desse jardim. Parece que ele está todo seco, que não há água para fazê-lo reviver. Não é? E aí vem o verdadeiro capinar e arrancar pela raiz as ervinhas. Né? Ela fala que Jesus arranca as ervas, né? Faz uma capina no nosso jardim. E às vezes, se formos aprofundar nessa parábola, né, de enxergar a nossa alma como um jardim, quantas vezes Deus nos arranca pela raiz de um jardim e nos planta em outro. Quantas vezes Deus nos tira de um trabalho e nos planta em outro. E quantas vezes há tanta dificuldade em viver esse processo, em entender o propósito de Deus nesse processo. Há que se ter calma, como diz Teresa, né? É sem ter muito tempo para sentar que escrevo, mas aos pouquinhos. Então Deus vai conduzindo a nossa vida, os nossos afazeres, os nossos trabalhos, aos pouquinhos. O que não quer dizer que não tenhamos pressa em atendê-lo. É preciso ter pressa em atendê-lo. Mas entender que é no tempo dele. Quantas vezes questionamos? Mesmo quando sentimos que Deus quer algo de nós, e parece que não anda, parece que vem desafios e parece até que não é pra gente aquilo. Mas é o que ela quer mostrar. E às vezes vai ser aos pouquinhos mesmo. E por isso é preciso essa paciência, esse entendimento, né? Desse momento em que o Senhor faz essa capina, arranca as ervas. Às vezes nos corta, nos poda, para que a gente possa crescer mais fortes. Às vezes ele vai realmente nos tirar de um jardim e plantar em outro. Há que se ter paciência para viver os processos de Deus. O desafio é não esconder o talento. E aí repito o conselho de Santa Teresa. Quereria muito aconselhá-las a prestar atenção em não esconder o talento, já que parece que Deus quer escolhê-las para o proveito de muitas outras, especialmente nesses tempos em que são necessários amigos fortes de Deus para sustentar os fracos. Aqui Teresa fala novamente dos amigos que são vistos como tesouros de Deus. Teresa fala muito sobre o desapego, não ter apego a pessoas, a coisas, a lugares, trabalhos, mas também ela valoriza os amigos. E aqui ela fala de que às vezes Deus vai precisar de amigos fortes para sustentar os fracos. E como sustenta os fracos? Através dos nossos talentos. É os nossos talentos sustentando os que estão fracos nas virtudes que estamos fortes. São os amigos nos sustentando naquela virtude que eles estão fortes e nós estamos fracos. É uma troca. Vamos se alimentar
Então Deus usa os nossos talentos, por isso não podemos escondê-los, porque os nossos talentos vão servir de alimento uns para os outros, né? Então ela fala que é preciso a gente ter esse entendimento de não esconder os nossos talentos. Que hoje fique essa mensagem para você. Qual o seu talento? Você está empreendendo o seu talento a serviço do outro? Ou está vivendo o seu trabalho meramente por viver, para sair de casa, às vezes para receber o seu salário, sim, é preciso, o salário para o sustento, mas é só por aquilo que você está ali empreendendo seus esforços? Ou é por status, ou é por vaidade, ou é por empoderamento? Talvez Teresa não vivesse isso na época, mas hoje o empoderamento é muito forte. As mulheres são cada dia mais influenciadas no mercado de trabalho a buscarem lugares simplesmente para que estejam lá, simplesmente por status. Não só as mulheres, as pessoas de um modo geral. O mercado de um modo geral tem conduzido as pessoas a isso, a buscarem status, a buscarem honras. E Teresa muito nos fala do quanto isso é prejudicial para o crescimento na vida espiritual. Essa falta de humildade da nossa parte, de entender o que realmente Deus quer. De entender que, como Santa Teresinha diz, eu disse em outra ocasião, em outro vídeo, o jardim, de não entender como funciona o jardim de Deus, não é? Que existem grandes flores, existem também as pequenas, que vão ser cuidadas pelo jardineiro, por Deus, com o mesmo olhar, com o mesmo cuidado. Então, nesse mundo de muito empoderamento, nesse mundo de muitas vaidades, de muita busca pela honra, é preciso que tenhamos cuidado com cada uma dessas coisas, que isso não seja discurso na nossa vida, que a gente de fato possa curar tudo aquilo que possa nos levar a buscar a honra, a buscar o elogio, a buscar o reconhecimento. Que esse reconhecimento a gente espere de Deus, né? E que a gente não busque dos outros. Eles podem até vir, mas que não seja algo que a gente buscou, não é? Então é isso. Deixo aqui hoje esta mensagem, esse grande ensinamento de Teresa d'Ávila, mais uma vez, sobre os talentos, sobre não esconder os talentos, sobre entender o tempo de Deus, que às vezes as coisas são feitas mesmo aos pouquinhos. Não questione o tempo de Deus. Não questione porque às vezes está demorando tanto para o Senhor realizar aqueles sonhos tão profundos que você, que já vive uma vida de oração, sente que o próprio Senhor plantou no seu coração. Há tempo para tudo. Há tempo para cada coisa. Há tempo para cada flor crescer no jardim. E às vezes há momentos em que somos replantados. Às vezes você está vivendo esse momento de replantio, esse momento de poda. Paciência. Mais uma vez, sem ter muito tempo para sentar que escreva, mas aos pouquinhos. Olha a grandeza dos frutos que geraram e que vão gerar ainda os ensinamentos, os escritos de Santa Teresa d'Ávila, que foram feitos aos pouquinhos. Então, às vezes, o Senhor de fato vai nos tirar, vai nos replantar do nosso jardim. Tenhamos entendimento, paciência e assumamos apenas a certeza de que olharemos para os nossos talentos e o colocaremos em prática. Como será conduzido está nas mãos do Senhor. Confie nele. E tudo vai caminhar conforme a vontade dele e no tempo dele. Até o próximo vídeo.